Um ano após a descoberta do vírus SARS-CoV-2, a pandemia trouxe um outro desafio a especialistas e governantes em todo o mundo. Apesar de esperados surgimentos de variantes do coronavírus em meio à expansão da doença, preocupa. Isso porque mutações com maior poder de contaminação já são uma realidade e isso afeta diretamente o Brasil. Por isso, fizemos este vídeo para entender a mutação brasileira do coronavírus. Foram identificados no mundo cerca de 800 linhagens do SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, mas em geral o alerta surge quando uma variante toma proporções de transmissões significativas, como ocorreu com as cepas identificadas no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil. A primeira variante brasileira, chamada de P1 e proveniente de Manaus, tem mudanças nos genes que codificam a proteína spike, uma estrutura que fica na superfície do vírus e permite que ele se ligue às células para invadi-las. Os cientistas acreditam que a mutação tenha surgido entre novembro e dezembro de 2020. Foi analisado o material genético de 31 amostras de pacientes de Manaus com Covid-19 e 13 deles apresentavam a nova variante. O Japão foi o primeiro país a identificá-la. Em pandemias, é comum, conforme muitas pessoas se infectem, que o vírus sofra mutações genéticas. Uma variante nada mais é do que uma partícula viral que adquiriu um conjunto de mutações que dá a essa partícula novas características. Essas características podem ser um aumento da transmissão, como a gente tem visto com as novas variantes do coronavírus que estão circulando. São linhagens diferentes daquela linhagem que circulou no início da pandemia em Wuhan. Uma pesquisa publicada pelo King's College e Universidade de Harvard, com participação da Universidade de São Paulo, apontou 4 possíveis explicações para o aumento de casos e mortes em Manaus, em dezembro e janeiro. A cidade pode não ter atingido a imunidade coletiva como muitos pesquisadores pensavam. Então, reuniões de fim de ano entre infectados e pessoas suscetíveis seria uma das explicações. Outra hipótese é de que pessoas tenham sido contaminadas na primeira onda de infecções já não seriam mais imunes ao vírus durante a segunda onda, em dezembro, porque alguns estudos apontam que a imunidade contra a Covid-19 pode durar apenas até 6 meses. O terceiro possível motivo leva em conta as variantes do SARS-CoV-2, que também podem escapar da imunidade gerada em resposta a uma infecção anterior. Lá em Manaus, isso foi associado à variante P1. Além disso, a quarta e última hipótese leva em consideração que as linhagens que circularam agora na segunda onda podem ter uma taxa de transmissão mais alta do que as anteriores. Um vírus sofre mutação quando há mudança em seu genoma, que é o conjunto de informações que ele precisa para funcionar. Durante esse processo, o genoma é copiado e às vezes há um erro na duplicação. O local no qual ocorre esse erro vai afetar diretamente a capacidade do vírus de resistir ou de continuar se replicando. Todos os vírus passam por algum tipo de mutação e geralmente ela não provoca grandes mudanças. Essas variações podem fazer com que um vírus seja mais fraco, mas também podem transformá-lo numa versão mais contagiosa. E é isso que está preocupando os cientistas nas cepas de SARS-CoV-2 detectadas. No Brasil, o Instituto Adolfo Lutz confirmou em 26 de janeiro de 2021 que 3 casos de infecção por coronavírus em São Paulo carregavam a mutação brasileira. Isso significa dizer que a nova variante encontrada primeiramente em Manaus está de alguma forma se disseminando para outros estados. Para evitar a propagação dessas variantes e diminuir o risco do surgimento de novas variantes, a única forma é limitar a propagação do vírus. E a gente tem que usar as medidas que a gente vem repetindo. Uso de máscara, distanciamento físico de 2 metros, evitar aglomerações, higiene das mãos, porque quanto mais o vírus circula, maior o número de mutações que ele adquire e maior a chance de termos outras variantes que podem ser um problema de saúde pública maior ainda do que aquele que estamos vivendo no momento. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse recentemente temer que a nova variante do coronavírus possa provocar uma mega epidemia no Brasil no primeiro trimestre de 2021. De acordo com Mandetta, a transferência de pacientes de Manaus para outros estados e a falta de controle podem espalhar a nova cepa. Uma nota técnica elaborada pelo Instituto Leônidas e Maria Deane e pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas mostra que a cepa P1 está presente em quase todos os genomas sequenciados no estado. A linhagem se tornou a prevalente na região. A variante B117, original do Reino Unido, rapidamente se tornou responsável por mais da metade dos novos casos diagnosticados de coronavírus, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Os pesquisadores da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres ainda não têm evidências de que os indivíduos que contraem a nova variante corram maior risco de hospitalização ou de morte. A hipótese ainda está em estudo. Na Terra da Rainha, o que fizeram após a descoberta da variante foi aumentar as restrições de circulação dentro do país,
endurecendo as regras sobre reuniões domésticas às vésperas do Natal. Na Escócia e no País de Gales também foram introduzidas medidas mais rigorosas. Outros países também fecharam em algum momento as fronteiras para voos do Reino Unido para tentar conter a disseminação da cepa. O que é consenso entre todos os pesquisadores é que a pandemia ainda não chegou ao fim, e mesmo com a vacinação em andamento, é fundamental manter as regras de prevenção adotadas há mais de um ano, justamente para ajudar a conter o surgimento de novas cepas. Então, não deixe de se cuidar, use máscara e pratique o distanciamento. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.